Olá, meus amores, boa tarde. Bom, hoje eu quero, para finalizar, né, com a nossa aula, eu quero dar uma dica para vocês, mais uma dica, só que agora sobre conclusão, ok? A conclusão é o fechamento de um trabalho, que pode ser um processo, projeto, ideia ou um texto. Em uma redação, a conclusão é uma das partes mais importantes por ser um momento de finalização. O que foi desenvolvido no conteúdo e reforçar a ideia principal. Ok? É dar aquela ideia de finalizar o que foi desenvolvido no conteúdo. Você já esteve em alguma situação de desenvolver o seu texto com maestria e ao final ficar sem saber como fazer uma conclusão para ele? Isso é mais comum do que vocês imaginam, tá? Então, concluir um texto não é repetir tudo que foi dito, com outras palavras em uma frase curta. A conclusão é o fechamento do que foi desenvolvido, do que você desenvolveu ao longo do conteúdo e o reforço da ideia principal, podendo até contar com chamadas para reflexão e as ações dos leitores, tá? Primeira coisa, como é que eu devo fazer uma conclusão? Seja breve e vá direto ao ponto. 2. Retome a introdução para ressaltar a ideia principal. 3. Resuma o que foi dito para amarrar suas ideias. Beleza? 4. Ressalte a ideia principal. 5. Incentive o leitor a agir ou a refletir. E 6, pelo amor de Deus, evitem, gente, aquelas frases de impacto, aquelas frases clichês. Os erros mais comuns ao se fazer uma conclusão seria quebrar o texto de uma forma repentina para finalizá-lo, esquecer da chamada para ação-reflexão, usar parágrafos muito longos, apresentar novos argumentos e finalizar o texto em aberto, ok? Uma outra dica de como fazer uma conclusão. Retomada da introdução, uma pergunta, conjunção conclusiva, análise ou sugestões, ok? E outros tipos de conclusão que podem te ajudar quando eu falo, seja breve e vá direto ao ponto. É importante que a conclusão seja o quê? Sucinta, pois você já deve ter tido o texto todo para expor suas ideias e argumentos com detalhes. Então, o ideal é não enrolar para terminar. Mesmo com poucas frases, é possível acrescentar um toque final para que seus leitores não esqueçam tão facilmente de tudo o que viram no seu texto. Quando eu falo em retomar a introdução para ressaltar a ideia principal, eu estou falando do seguinte: o seu texto responde uma dúvida ou propõe uma solução específica, certo? Na introdução, você deve mencionar essas situações para cativar o leitor e até mesmo para explicar o que será abordado. Então, na conclusão, você pode retomar o que foi dito para mostrar e reforçar com seus argumentos como os seus argumentos são capazes de compor essa resposta, né? Ou solução. Resuma o que foi dito para amarrar suas ideias. Esta etapa nem sempre é necessário, mas caso tenha apresentado ideias e argumentos muito variados do texto, é uma excelente ideia esclarecer como eles se relacionam para construir uma única mensagem. E ressalte a ideia principal. Como? Qual é a moral da história? Pense na principal lição que os leitores podem tirar do seu texto e insira-a na conclusão. Incentive o leitor a agir ou a refletir o que seu leitor deve fazer ou pensar ao finalizar o seu texto. O quê? Talvez haja uma ação clara ou uma ideia a se refletir. Na conclusão, é o momento perfeito para fazer uma chamada para ação ou reflexão e incentivar o leitor
a seguir suas recomendações. Ok? Suas recomendações. Quando eu falei em evite clichês, são termos como em resumo, resumindo, concluindo, sumarizando, por fim, e alguns similares desse tipo. São tão usados em conclusões que se tornam desgastos, né, gente, óbvios. Então, alguns termos bastante legal seria logo, dessa maneira, por isso, com base no que foi apresentado, em virtude de, ok? Isso aí são umas dicasinhas aí. Conheça melhor outros conectivos. Vocês podem pesquisar no Google, tá? Para serem usados como logo, por conseguinte, por isso, ok? O final do seu texto deve transmitir a ideia de conclusão pela estrutura, resumo de ideias e argumentos, proposição de uma solução e incentivo a uma ação ou reflexão. Listando dessa forma, pode até parecer muita coisa, mas não é. Basta seguir esses passos que você consegue encaixar tudo em poucos parágrafos e será capaz de concluir seus próximos textos com excelência, com maestria. Tá bom? Beijo no coração de vocês. Até a nossa prova. Bye, bye.